Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelar mais um projeto do nosso canal, examinando a obra Pensamento e Vida, que primeiramente vai ao ar para os nossos assinantes e depois, posteriormente, a gente passa ao exame dos nossos inscritos e inscritas, pedindo a todos que curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Todas essas ações são importantes para nós. Convidem mais pessoas para se tornarem membros, para usar a chave Pix e também para se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, fazer parte lá do nosso blog também. Tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurex. Obrigado, Beto. Olá a todos, olá a todas. Bom poder estar aqui para a gente continuar também nessa jornada do estudo dessa obra da Lavra do Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é, como dito pelo Beto, a obra Pensamento e Vida. Vamos pedir, então, a esses bons espíritos que possam ajudar-nos aqui na interpretação dos textos. Beto. Então, bora lá, né, Laurinho? Já vamos, então, compartilhar essa obra Pensamento e Vida, que a gente já estudou aqui no canal, 17 capítulos, trazendo sempre uma contribuição interpretativa, né? Não somos donos da verdade, não somos professores do Espiritismo, somos, como todos e todas, estudantes dessa doutrina maravilhosa, que nos ensina a cada dia ser melhor como pessoa, evoluindo do ponto de vista intelecto, moral e, obviamente, nos auxiliando a nossa educação moral íntima, né, do nosso próprio espírito. Vamos lá, capítulo 18, Sociedade, obra Pensamento e Vida, como mencionado pelo Lauro, ditada pelo Espírito Emmanuel ao Francisco Cândido Xavier. Diz o Espírito: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí, dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação. Mediante o serviço à comunidade, emigrando, muitas vezes de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos haja lançado de si mesma, e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta. E bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente
as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos de delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aquele que elas furtaram à terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo do cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiam, no outro tempo, à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Lauro Rodrigues. Um texto complexo, porque Emmanuel traz de uma forma, ao meu sentir aqui, que se não for bem observado, vão dizer assim, lei de causa e efeito, ação e reação. Né? E nós precisamos e com muito cuidado, analisando a mensagem, o que Emmanuel nos traz, que como ele está falando de sociedade, e nós temos estudado bastante sobre a questão dos espíritos se reunirem por simpatia, por semelhança. Né? Então, Emmanuel vai começar dizendo uma coisa, deixa eu até voltar aqui, que nós vamos encontrar no capítulo 14 da Gênese, a Gênese de 1868, logo a primeira edição, que vai tratar dos fluidos, quando Kardec, mais adiante um pouco, vai dizer que a Terra, por assim dizer, então, ela está envolvida por uma atmosfera espiritual condizente, né, uma atmosfera fluídica condizente com o progresso daquele globo, o progresso dos habitantes daquele globo. Então, é importante a gente começar a fazer essa reflexão. Então, sendo a Terra um planeta ainda de provas e expiações, nós vamos entender aqui de início que estamos reunidos aqui por simpatia, por gostos, por semelhanças. Certo? Somos espíritos ainda, trazendo conosco, muitos de nós, muitas imperfeições, muitos vícios. E que, né, então, imaginando que eu, tendo meus vícios, as minhas dificuldades, vou lidar com outras pessoas também que as têm, as delas, né? Que elas também as têm. Então, nós precisamos começar a refletir aqui, nesse ponto. Então, uma vez reunidos nesse mundo, é natural que nós vamos colher, né, o plantio daquilo que a gente vem plantando, mas não do ato em si cometido, mas da imperfeição que nos compele, né, a estar com essas pessoas e que aí vamos arcar com as escolhas delas, tanto quanto as nossas. Então, Beto, eu queria começar fazendo nessa ponderação aqui, para a gente, a partir daí, começar a trabalhar, porque, como eu disse, qualquer um que ler esse aqui de Emmanuel vai cair no entendimento equivocado. Aí nós precisamos nos recorrer à obra do Céu e Inferno, lá no seu capítulo 8, quando vai tratar das penas futuras segundo o Espiritismo. Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente. Beto, mas eu te devolvo para a gente ir conversando. Correto, Laurinho.
Um texto, esse texto aqui que fala de sociedade, né? Ele começa dizendo assim: a sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta. O que tem na floresta? Né? Grandes árvores, vegetações de tamanhos maiores ou menores, e é interessante que os galhos das árvores nas florestas se entrelaçam. E aí, ele está dizendo assim, uma vasta floresta de criações mentais. Então, criações mentais, o Lauro já falou, capítulo 14, a Gênese. O que é esse universo de criações mentais? Ele vai chamar de atmosfera fluídica. Em dado momento, Lauro, a gente também vai observar que a gente chega em algum lugar e sente aquele ambiente. Um ambiente acolhedor, ou às vezes um ambiente que não está tão favorável. Por que isso? Porque ali, dos vários espíritos ali presentes, encarnados e desencarnados, reunidos por uma razão qualquer, muitos ali por simpatia, afinidade, não quer dizer que os que são antipáticos também não estejam presentes, mas então formou uma atmosfera. Essa atmosfera, ela vai retratar o que cada um tem em mente, né? O desejo, o objeto de pensamento. Então, eu entendo aqui, quando ele está falando nas criações fluídicas, nas criações mentais, algo também que a gente pode ir lá pensar nas criações fluídicas, ou seja, nós, pelo nosso pensamento, acabamos por interferir nessa atmosfera fluídica que nos rodeia. De fato, você já interfere na que te rodeia, que é o próprio perispírito, e você forma segundo o seu caráter, aquele aglomerado, assim como você entra em contato, até porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e é dali que nós vamos extrair toda a sorte dessa atmosfera, dos fluidos, etc. Né? Agora, ele vai dizer o seguinte, primeiro, ó, a questão da individualidade. Nessa atmosfera fluídica, os indivíduos, os espíritos, estão em processo de evolução. Ao mesmo tempo, ele vai dizer, Laurim, que está em processo de acrisolamento, né? Que significa a ação de acrisolar, de purificar, de tornar mais puro, de se depurar, né? Etc. Né? Então, isso quando você está querendo purificar ou intensificar as qualidades de alguma coisa. Aí, no português, no dicionário de português, nós vamos verificar que esse aperfeiçoamento, essa purificação, é um processo de regeneração individual. Né? Então, quando ele está falando de evolução e acrisolamento, é evolução e a mudança de hábitos. Né? Diga, Laura. Prova e expiação. Confere? Prova, evolução, progresso do espírito. Expiação, acrisolamento. Então, é quando o espírito consciente, ele vai trabalhar agora nas suas sucessivas reencarnações para se depurar, né? Então, o acrisolamento, daquilo que ele adquiriu como um hábito condicionado, até inconsciente. Mas eu te devolvo, Beto. Não sei se você concorda. Não, eu vou chegar na questão de provas, eu até anotei 258, 258A, 266, e concordo com você. Nós estamos no processo aqui de tentar entender as palavras que ele está usando aqui, e essas palavras, o que nós podemos fazer conexão com a doutrina. Então, de fato, acho que tem toda a razão. Você está aí no campo das provas e das expiações. E é interessante dizer que ele vai conformar também com o que nós vamos aprender lá na obra A Gênese, né? Salvo engano, do capítulo 11, em que os espíritos estão aqui, né, para
experienciar, se instruir na experiência, né? Mas depois já a gente pega a Gênesis aqui no decorrer e verifica se de fato é esse capítulo, né? Aí, Laurim, ele diz assim, então, ele encontra reflexos de si mesmo. O que seria esse reflexo de si mesmo? Olha, a gente dá exemplos, a gente faz, e a gente acaba se encontrando com nós mesmos, né? Vamos dizer assim, nós acabamos nos encontrando com nós mesmos, porque a gente interfere, né? Então ele vai encontrar aquilo que é reflexo dele mesmo, porque acaba que a gente fecunda ideias, Lauro. Querendo ou não, a gente acaba fecundando ideias. Diga, fica à vontade. E a questão da semelhança. Então, por exemplo, eu vou lidar com pessoas aqui que têm uma semelhança, né, de caráter igual ao meu, as necessidades parecidas com as minhas. Então, é esse reflexo de mim mesmo, que eu também interpreto e vejo desse ponto. E isso que você falou. Aí, a partir das minhas decisões, as minhas escolhas, serei reflexo, espelho, né, para outros. Mas, Beto, estou te roubando a palavra e te devolvo de novo. Laurinho, fica à vontade, aí não precisa se desculpar. Aí ele vai usar a frase interessante, eu vou dizer como eu a leio. Ele diz assim, aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Aí dentro da onde? Ele diz assim, a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Então vamos lá, sociedade humana. Ele está falando em lei de sociedade? Eu acredito que ele esteja falando em lei de sociedade. Então, se ele está falando em lei de sociedade, ele está falando de, Laurim, de vida social. Então, sociedade humana aqui, vida social. Aí ele está dizendo, comparável à imensa floresta. Todo mundo ali, né, se acaba que estão se conectando, né? Então, a sociedade humana seria, então, ele está falando de vida social. A vida social é natural? Os espíritos responderam que sim, a vida social, ela é natural. Ou seja, nós fomos criados para viver em sociedade. Então, é vivendo em sociedade que nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender. Mas olha a expressão, Laurinho. Aí dentro da onde? Aí dentro da sociedade, aí dentro da vida social. Então eu vou mais longe. Ele não está falando do mundo espiritual. Então ele não está falando de lei de ação e reação que rege o mundo espiritual. Por quê? Porque ele está dizendo assim, aí dentro os princípios da ação e da reação funcionam exatos. Mas e no mundo espiritual? No mundo espiritual não tem corpo para eu viver a experiência, eu vou me reunir à assembleia, tem uma rede de espíritos que estão ali, muitos deles a nosso favor, a gente entra para conceitos, para aprendizado, né? Então ele diz, aí dentro os princípios de ação e reação funcionam exatos. E aí eu vou dizer que eu concordo, Laurinho. Por quê? Quando eu vou jogar uma bola azul ou verde numa parede, a bola nunca vai voltar de outra cor. A bola azul, ela bate na parede e volta azul. A bola verde volta verde. Ela não volta com cores modificadas. Então, dentro da sociedade, de fato, a gente pode dizer que há uma ação e reação. Mas mais do que essa questão de lei de ação e reação, na verdade, a questão do reflexo. É um agir e o outro, então, reage ao que você faz. Ao mesmo tempo que você está na expectativa, o outro faz, você reage. Então, o que é aprender a viver em sociedade? É você não ser o bonequinho de controle, sendo controlado pelo outro, igual no videogame. Aí o outro faz, eu reajo. Então, daqui a pouco, começo até a fazer uma leitura de mim mesmo, porque eu começo a ser alguém cujas reações já são identificáveis,
não é? Então, aí dentro da sociedade, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Bom, tá, aí dentro. Mas eu vou ter um problema, Laura, em que eu vou desencarnar. Então, aí eu vou precisar compatibilizar, né, com outros ensinamentos. Aí ele vai dizer assim, as pátrias grandes matrizes do progresso constituem notáveis centros, né, fulcros, da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço do quê? Olha aí, autoeducação. Então, eu não vim aqui na Terra para educar ninguém. Aqui é o trabalho do indivíduo. Autoeducação. Isso é um trabalho do espírito. Aqui é meio de a gente se autoeducar. Agora, como que eu me educo? Aí ele está dizendo, vamos imaginar que você vai educar para o bem. Não é isso? Porque quando ele está usando a autoeducação, ele não está falando de ensino, de aprendizado, de conhecimento, né? Não. Educação, ele está no campo da moral. E na moral, nós vamos compatibilizar com a lei do dever. E quando a gente está nesse campo, nós estamos lá na ausência de interesse, de interesse pessoal. Então, a autoeducação, como? Serviço à comunidade. E aí eu vou trabalhar na comunidade humana. Então, ele vai dizer assim, às vezes eu vou de um país para outro. Mas aí ele está falando, penso eu, das sucessivas reencarnações, né? Pode ser até uma pessoa que está viajando daqui para ali, tudo por conta do trabalho, etc. Mas eu penso que aqui ele está falando daquela migração e imigração de espíritos dentro do planeta, né? Nascendo aqui ou ali. Aí ele fala assim, conforme no processo de autoeducação, seja necessário adquirir essa ou aquela experiência. Então, onde que eu vou encontrar alguma coisa no Espiritismo que vai falar algo semelhante? Na questão 258 diz assim, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Ele vai dizer assim, ele mesmo escolhe um gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E como a gente já estudou aqui no canal, quando ele encarna, ele está sujeito à influência do meio e às consequências daquele gênero reencarnatório. Na 258A, ele diz assim, não é Deus que impõe os problemas da vida como castigo? Que entra aqui, quando você falou da ação e reação, dos problemas que vai acontecendo, se aquilo ali é um castigo. E eles vão dizer assim, olha, nada acontece sem a permissão de Deus, ou seja, o que a gente vai explicar agora só vai acontecer porque Deus permite. Mas como que Deus permite? Porque ele foi quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Está na questão 258A, pessoal. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de outra? Dando o Espírito a liberdade da escolha, toda a responsabilidade dos seus atos ficam para esse Espírito e suas consequências. Ao meu sentir, é isso que o Emmanuel está falando aqui no texto. Por que isso, Laura? Porque lá na 266, faz-se a seguinte pergunta, mas não parece natural que na hora que eu vou escolher prova, eu escolha as mais penosas? Ué, mas o processo não é de evolução e acrisolamento, de pureza? Então, quando eu estou lá no estado de espírito, por que a minha escolha parece não lógica para quando eu estou encarnado aqui, que é disso que se trata, foi essa pergunta. Né? Não parece natural que eu escolha algo que vai me prejudicar, que vai ser penoso? Aí eles respondem, para você que está encarnado? Perfeito. Espírito não. O espírito, quando está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a maneira de pensar é diferente. Então, em qualquer grau que estivermos, Lauren, em comparação à nossa encarnação, como espírito, eu estou sempre à frente da maneira como eu ajo aqui como encarnado. Então, sempre, independente do grau evolutivo, eu estou liberto da matéria, cessa a ilusão proporcional àquele conhecimento adquirido pelo espírito e que ele o executa, exerce aqui na matéria. Chegou no mundo espiritual, ele amplia, digamos assim. Aí passa para você, fica à vontade.
Não, Beto, você disse tudo, entendendo, né? Bem isso. Escolha de provas, então o Espírito escolhe gêneros de provas. Na 262A, o Espírito de Deus vai suprir a inexperiência do Espírito quando ele, né, por endurecimento ou mesmo por imperfeição, né, por limitações que ele não tem condições de escolher, né, alguém vai escolher por ele. Então, ele tem alguém que será responsável, vou dizer assim, o espírito superior. Mas, em via de regra, o espírito, ele tendo condições, porém, está inconsciente da sua imperfeição, daquilo que o faz sofrer, daquilo que não deixa com que ele avance, Deus vai fazer o quê? Suprir a inexperiência desse espírito em novas reencarnações, em novas encarnações, até que ele, por si só, compreenda, tenha uma ideia clara daquilo que está entravando o seu progresso, aquilo que se tornou um hábito condicionado, uma imperfeição, um vício. E é aí que ele começa a escolher as provas, né, os gêneros de provas, para descondicionar dessa imperfeição. Então, até aqui também, eu estou, assim, né, conversando com o Emmanuel aqui, está bacana, sobre a questão, então, estamos reunidos em grupos, estamos reunidos por semelhança, por simpatia, por afeição, por uma série de por gostos, e se eu lido com pessoas difíceis de lidar, né, de uma certa forma complexa demais de lidar, é porque realmente é naquele ambiente que eu me situo. Naquele ambiente no qual eu tenho semelhança, e que se eu quero não mais estar reencarnando no meio assim, eu preciso trabalhar esse lado moral meu para que eu possa me reunir com pessoas, né, numa próxima encarnação, com pessoas mais acessíveis, mais fáceis de lidar. Não, claro que não vai surgir nesse ínterim, nessa caminhada, pessoas difíceis, vão, mas não será frequente. Por exemplo, estarei numa família de pessoas mais fáceis de lidar, né? E aí, gente, isso aqui tem que ser bem olhado, porque quando eu digo sem fácil de lidar, é sem máscara mesmo. Aquela família que sempre está agindo mais corretamente com o que é o bem, não aquela que usa uma máscara para parecer estar lidando com o bem. Não é isso, tá? Então, Beto, então, voltando, sendo então a Terra esse local onde se formam sociedades, pátrias, povos, nações, e pequenas e grandes nações, nós vamos ver a diferença muito grande. Por exemplo, países do Velho Mundo, onde, né, já há um avanço moral um pouco melhor, enquanto países de Novo Mundo, como o nosso, por exemplo, país jovem ainda, se comparado ao Velho Mundo, a América do Norte, né, os Estados Unidos, nós vamos ver que há uma diferença grande do ponto de vista moral, né, desses países mais antigos. Não que os Estados Unidos esteja isento, né, mas de um modo geral, né, olhando para o Brasil, eu imagino que a gente perceba uma diferença. Mas aqui eu conjecturando. O que eu posso afirmar é que estamos reunidos, certamente, certeiramente, com pessoas no local onde melhor condiz com a minha situação moral, né? E até intelectual, Beto. Laurinho, então, aí é o seguinte, seguindo essa linha de raciocínio, né? Então, nós estamos falando em sucessivas reencarnações, nos reunimos por sintonia, simpatia ou preferência. Então, aí ele vai dizer assim, olha, é um processo de autoeducação. Quando eu me reúno em sociedade, que é uma lei natural e é assim que eu vou aprender, isso é o meio pelo qual eu vou adquirir experiência. Lá na Gênese fala isso, a gente se instrui pela experiência. Aí ele diz assim, o lar coletivo, então ele está falando do planeta Terra. Ou de qualquer orbe, se a gente for ampliar o conhecimento. Então ele está falando do planeta. Então, o planeta,
Aí ele diz assim, o planeta, o lar coletivo. Aí agora, nele, reencarnando, como que nós nos encontramos? Definindo afinidades raciais, interesses de clã. Aí ele diz assim, essas afinidades e os interesses dos clãs, ele é o conjunto, aqui, ó, o lar coletivo, que define essa separação de afinidade racial e interesse de clã, ele diz assim, é um conjunto de emoções e de pensamentos daqueles que o povoam. Então, você volta lá na sociedade humana, com as criações mentais, naquela floresta, em que, de fato, nós criamos o quê? Uma atmosfera fluídica. Ah, então quer dizer que a guerra, lá na Ucrânia, lá na Rússia, ela espelha pensamentos, talvez não tão bons, assim, de modo geral, de todos nós? Será que nós retaliamos? Será que nós perdoamos menos? Será que nós, no afã de nos defender, a gente já ataca? Como que funciona nós em sociedade? Aí, aqui ele está dizendo assim, o lar coletivo, que define essas onde que eu vou me reunir pelas afinidades de simpatia, sintonia, preferência, afinidade racial, interesse de clã, né? Ele diz assim, esse lar coletivo é a atmosfera fluídica que fala-se lá na Gênese. Por quê? É um conjunto de emoções e de pensamentos. Olha, se isso não é atmosfera fluídica, não é? E aí ele vai dizer assim, entre as fronteiras vibratórias que o definem, por quê, Laurim? Porque tem uma fronteira. Enquanto você vai até certo ponto, eu passo desse ponto para frente, ou às vezes nesse ponto a minha fronteira seria bem antes. Então, os nossos limites dentro das emoções, sentimentos, pensamentos, a gente vai definindo de acordo com o nosso caráter e o patamar evolutivo. E aí ele diz assim, entre as fronteiras vibratórias que o definem, como? Né? Por intermédio dos breves aprendizados no berço túmulo, ou seja, esses breves aprendizados eu reúno conhecimento. Toda reencarnação eu vou ter conhecimento. E esse patrimônio que eu amealho durante as sucessivas reencarnações, eu utilizo dele quando eu mudo de posição. Posição social. Né? Posição social. E aí ele vai falar lá na frente, né? Aí vai depender, né? Oprimido, opressor, né? O rico, o pobre, o que manda, o que obedece, né? O subordinado, o superior, o inferior, e por aí vai. Mas ele diz o seguinte, agora, tudo que eu amealho nessas existências, ela transfere para o espírito. Segunda posição, eu posso reencarnar homem, posso reencarnar mulher, posso reencarnar também nas posições sociais, tá? Conforme os reflexos que eu lancei de mim mesmo. O que é isso, né? Então, como nós nos reunimos? Essa pergunta que eu fiz aqui nas minhas anotações. Nós nos reunimos por um conjunto de emoções e pensamentos. Então, é isso que vai definir nossa simpatia, sintonia e preferência. A reencarnação é onde nós experimentamos os gênios de prova para a nossa autoeducação. O que é o reflexo de mim mesmo, fruto ou consequência dos meus atos. E com isso, nas reencarnações, compatibilizando com a 266, com a 258, 258A, do Livro dos Espíritos, eu vou ser atingido pela responsabilidade dos meus atos, que é proporcional ao meu conhecimento. E esse conhecimento é que vai ser a minha bússola para escolher os meus gêneros de prova. Por isso ele está dizendo que reflexo que haja lançado de mim mesmo. Mas há aqui que se compreender, né, que eu preciso ter um conhecimento proporcional a essa responsabilização. Eu não posso escolher para além das minhas forças. Ou seja, a minha escolha ela é proporcional ao que eu tenho de conhecimento. Então, se eu ainda não compreendo que um ato meu ele é prejudicial, eu vou ter que experimentar várias existências terrestres para me aliar esse conhecimento e depois fazer uma escolha esclarecida.
né? E conforme aqueles que ele haja assimilado no ambiente em que estagiou. Então, é um complemento, né? Eu trago e somo com o que eu trouxe aquilo que eu consegui na atual reencarnação. Depois ele diz, atingida a época de aferição dos próprios valores, quando que é atingida essa época? Quando você morre. Quando você morreu, você vai para o mundo espiritual, né? E aí ele vai dizer assim, no seu processo de reajuste ou elevação na esfera da carne, cessou isso? Cessou essa passagem pela Terra? O que eu vou amealhar no mundo espiritual? Eu vou colher os resultados da minha conduta na Terra. Conduta não é moral para o Espiritismo? Então, nós estamos no plano da questão 629 do Livro dos Espíritos. Conduta moral. Minha conduta moral foi como? Então, qual o conhecimento que eu tenho? Eu já tenho inteligência suficiente para poder responder pelos meus atos? Então, eu colho o resultado da minha conduta. Aí ele diz assim, muitas vezes, quando você recolhe o resultado da sua conduta, você percebe que você não passou pela prova. Né, Laurinho? Não passou na prova. Se você não passou na prova, o que acontece? É preciso recomeçar o trabalho para aquelas atitudes que você continua com elas ainda, os velhos hábitos, os seus sentimentos ainda de ódio, inveja, orgulho, né? E aí ele fala assim, na reconstrução de nossos destinos. Então, aqui também não pode ser pensado como acontece muito, Laurinho, destino como karma. Ele está falando da questão 132 do Livro dos Espíritos. 132 é o destino do espírito. Para que o espírito ele encarna na Terra? Qual o objetivo? Então, os espíritos vão dizer, ele encarna para levar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é missão. Para chegar a essa perfeição, ele deve sofrer todos os problemas de uma existência no corpo. Isso é expiação. A encarnação tem ainda a finalidade que é de colocar o espírito em condições de enfrentar a sua parte na criação. Então, os meus destinos aí é esse. Eu preciso ter conhecimento, compreensão, elevação, para assumir a parte que vai me caber quando eu já estiver como espírito purificado, né? Apesar de que cada um no seu patamar evolutivo cumpre uma tarefa, né? Cumpre uma tarefa. Mas ele também diz isso aqui na 132, né? Coloca você para você assumir sua parte na criação, já que você evoluiu. Agora, como é que eu executo essa parte que me cabe na obra aqui, espíritos inferiores? Aqui também ele diz, para você executar, você toma um corpo, um aparelho em cada mundo. Esse corpo vai estar em harmonia com a matéria essencial daquele planeta. E lá, ou aqui, ou lá, né, Lauren? Você vai cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Qual que é a ordem de Deus? Progredir, né, perpétua e continuamente, e auxiliar os demais no progresso. Todos se auxiliando, lei do dever e etc. Laurinho? Não, beleza. Acredito que ficou bem tranquilo, né? Para a gente meditar. A questão, nós estamos aqui procurando o máximo possível tirar a ideia de uma lei de causa e efeito, tentando explicar conforme os espíritos nas obras de Kardec, né? Que estamos, então, reunidos num globo onde há uma semelhança, né? Então, e dentro dessas semelhanças tem aqueles que se assemelham mais em determinados pontos e vão se reunindo em determinados pontos do globo, vão formando aí nações, os povos, enfim, né? E que, claro, né, todas as vezes que eu busco o meu melhoramento, mais eu vou me afastando dessas semelhanças ou desses semelhantes e vou me reunindo com espíritos com conduta moral melhor, né? E até chegar a um dado momento em que o meu estado de progresso moral é tamanho que a Terra já não me comporta mais. Eu posso ir para um mundo
onde já reina espíritos mais elevados. Ao passo que se eu persisto demais e até piora a minha condição, eu às vezes preciso experienciar em mundos ainda atrasados à Terra. Então a gente vai sempre perceber que há o progresso, mas o resultado desse progresso, do tempo desse progresso, ele é individual, né? E que se eu estou aqui passando por dificuldades, seja quais forem elas, é porque está condizente com a minha conduta moral, com quem eu estou me relacionando. Então, se eu estou me relacionando com pessoas de uma índole muito duvidosa, é porque realmente a minha conduta moral ainda necessita, me leva a estar com essas pessoas. E é natural imaginar que, melhorando, a gente deixa para trás essas situações. Beto. Muito bem, Laurinho. Aí a gente chega num outro ponto aqui, né? Quando nós estamos no texto, ele diz assim: dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã, gente, na próxima reencarnação, ou daqui a 10. Amanhã é o futuro. Então ele não está dizendo quando é que volta, se é na próxima reencarnação, não. Ele falou que volta amanhã ao terreno torturado, daquela carência, do infortúnio, e ali ele recolhe impactos diretos, os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Agora vamos lá. Um ponto aqui, Laurinho. Quando a gente está aqui dialogando com o texto, é fácil a gente amealhar aqui no processo de interpretação, que ele vai dizer o seguinte: olha, então eu fui senhor de escravo, agora eu volto escravo. E que isso é um processo que vai acontecer de troca de posição entre essas criaturas, enquanto não houver o processo ali, vamos dizer assim, da redenção. Mas não é bem assim. Por quê? Os corações que hoje, ou seja, quem oprimiu agora, ele vai ter oportunidade de reencarnar de novo. E aí é lei que ele escolha o gênero de prova conforme sua escolha, seu livre-arbítrio, isso é uma lei. Então ele vai escolher. Pode ser que ele escolha uma situação penosa para ele aprender, porque ele percebe que ele não teve uma conduta moral bacana, então ele precisa recomeçar o trabalho para ele autoeducar-se nessa questão de incluir o outro, de reconhecer semelhante no outro, de cumprir a lei do dever em razão do outro, ser abnegado, dividir mais do que subtrair dos outros, né, para somar no próprio, né, dividindo o alheio e multiplicando os próprios bens, né, que é uma matemática usada de modo errado pelo espírito. Então, ele precisa compreender isso. Por quê? Porque aqui nesse texto dele, ele vai dizer que voltam amanhã no terreno torturado da carência do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Então, é claro, se você tem, dentro de uma sociedade, os oprimidos e os opressores, fatalmente o processo da reencarnação vai permitir que a gente troque de lugar. Mas aí vai acontecer algo. Agora eu trago, né, o meu rancor, e então agora que eu tenho o poder, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que o outro fez. Ele me dava 50 chibatadas, eu vou dar 200 agora. Então ele diz assim: mas se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, né, largamente o perdão recíproco, eles vão encontrar um verdadeiro círculo vicioso. Mas por quê? Porque você chega no mundo espiritual e percebe que você não está agindo devidamente na conduta
moral adequada na autoeducação. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir para voltar numa certa situação onde você vai poder aprender a superar aquele vício, aquela imperfeição. Então, quando ele está falando aqui do mundo social e um círculo vicioso, é que, então, eu passo agora a vir numa situação de homem, de mulher, de rico, de pobre, etc., e a gente vai trocando de lugar. O que eu penso aqui que a gente poderia me aliar do texto, Lauro, que a gente fica preso muito nesse negócio, como é que acontece? Não, isso aqui, ele está falando do círculo vicioso, é o seguinte, se ninguém aprender nada, essa coisa vai continuar até tal ponto que, enquanto a gente não aprender, nós vamos repetindo. Não quer dizer que seja o círculo vicioso de verdugo e vítima, exatamente elas, até porque é o seguinte, e quem já superou esse processo? Quem já perdoou e progrediu? Porque nessa vida em sociedade, eu tenho aqueles que vão mudar numa vida. Eles vão mudar numa vida. Vão mudar pensamento, sentimento e vão seguir em frente. E aí, com quem que eu vou me relacionar? Então, ele vai dizer que você vai se relacionar com aqueles que estão afinizados com você, têm simpatia, têm sintonia naquelas mesmas emoções e sentimentos. Então, o círculo vicioso nesse sentido. Não é que eu e o Lauro vai ter que voltar eternamente aqui para fazer live porque a gente discordou numa delas. E aí a gente não consegue concordar. Agora, tem um outro ponto que eu queria também trazer para a gente comentar. Eu posso escolher perdoar, como eu posso escolher continuar odiando. Então, é escolha. Né? Eu não vejo aqui, né, ele sair disso, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que é preciso a gente exercer largamente o perdão, mas é isso, é lei divina. Está lá no 629 seguintes. Não tem nada errado aqui. Só que ele está colocando a questão do perdão, e o perdão, ela vai, de fato, ser a tônica do meu processo evolutivo. Porque lá atrás, Laura, lembra que falou de agir e reagir? Ah, então você faz algo comigo. Ah, não, eu vou fazer agora. Você vai ver o tanto que eu sou ruim, Laura. Você fez isso para mim? Deixa ser, rapaz. Vou também fazer, vou fazer 10 vezes mais pior do que você. Não é assim? Então, é disso que ele está falando. De alguém agiu e você reagir segundo aquela ação. Você fala, para aí. Por que eu tenho que agir ou reagir de acordo com... Eu não sou bonequinho, eu não sou videogame. Não. Deixa essa criatura para lá. Problema dela é que viva com esse problema, loucura dela lá. Eu não quero seguir em frente. Tem isso? Tem. Esse está evoluindo. Esse que deixa para lá, ele está evoluindo. Sabe? O que perdoa normalmente é aquele que é mais educado moralmente. Então, eu tenho opção de escolha e ele está falando disso, né? Porque ele diz assim, verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente ondas de vingança, de ódio, de dissensão e de crime, assegurando o clima favorável aos processos de delinquência. Ou seja, a gente faz toda sorte de delinquência, pratica toda sorte de delinquência, baseado na atmosfera com a qual a gente se afiniza. Essa é a minha leitura, Laurinho. Não, só falar para você que você leu meu pensamento, que eu estava meditando sobre isso, justamente imaginar assim, então o espírito consciente agora escolhe provas para espiar. Então nós estamos falando de um espírito que usurpou bens, deixou pessoas na miséria, por assim dizer. Então agora ele escolhe provas para poder superar isso. Ah, mas e aqueles outros que não perdoaram? Olha, qualquer pessoa que passar pela vida dessas pessoas e as circunstâncias forem favoráveis, elas vão se vingar, porque o sentimento de vingança está em si, o sentimento de raiva, de ódio. Então, qualquer circunstância que a pessoa não gostou, vai ser sentimento de vingança. O perdoar é qualquer circunstância, qualquer obstáculo que
coloquem na minha vida e que eu consigo ultrapassar esse obstáculo perdoando, eu estou progredindo. Mas se eu fico amargando essas emoções, todas as vezes que eu encarnar, vou me deparar com pessoas e eu vou agir com essas pessoas, seja quais pessoas forem, quais espíritos encarnados forem, eu vou agir de forma vingando, dando ali o troco, né? E não necessariamente é aquela pessoa, aquele espírito que encarnado me prejudicou. É o sentimento, a emoção inferior que está na criatura. Aí fica esse ciclo vicioso. O dia que ele para e fala, peraí, isso não deixa eu avançar. Eu estou correndo atrás do rabo. Chega. É a hora que ele vai procurar meios também de superar isso. E aí rompe esse ciclo e o espírito segue à medida em que ele vai superando aquilo que o deteve a marcha do seu progresso. Beto? Pois Lauren, então nós temos algumas explicações, por exemplo, lá na Revista Espírita, para a gente meditar. Né? O que traz a Revista Espírita? Ela vai dizer que tem lá um menino num determinado quarto que ele pede para que eles apliquem morfina nele, porque ele, depois de evocado, ele vai dizer que não queria preocupar os outros. Ele pedia para ele ficar mais calado, porque ele gritava muito, doía muito. Perguntaram para ele por que crime que ele cometeu, o que ele fez. Ele fala assim, eu? Nada. Ah, mas por que isso? Ele falou, eu queria aprender, porque eu quero ter uma experiência de cuidar de pessoas dessa maneira. Mas como é que eu vou cuidar se eu não sei? Eu precisaria sofrer para ter essa experiência. Então, quer dizer que, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, Laurinho, que o espírito guarda o aprendizado dele, que ele vai utilizar isso quando lhe for útil, esse aprendizado de uma reencarnação vai servir para ele nesse aspecto, e mesmo numa outra reencarnação, que ele não tem acesso a essa vida passada, supondo, ele, então, naquele momento em que ele estiver diante daqueles que sofrem, por ele já ter passado por isso, ele tem empatia, porque ele já ocupou aquele lugar. Né? Então, como que eu vou saber o que o outro sofre? Eu preciso trocar de posição com ele. Então, também não discordo aqui dessa ideia. O que a gente não pode deixar de levar em consideração é que há uma lei do progresso, que os espíritos são responsabilizados proporcionalmente ao seu conhecimento. E quando a gente está falando disso, é a compreensão que ele tem do seu ato equivocado. Só que para o espírito, gente, não é igual para nós, os seres humanos. Eu não engano Deus. Eu chego lá e falo assim, não, vou fazer de conta que tudo que eu fiz de mal, né, Lauren? Não, Deus, eu não compreendo, não, que não sei, né? Não adianta vir com essa vergonhagem com Deus que não vai rolar, tá? Essa cara de pau. Porque você vai ter noção. E como espírito, você fala, não, eu vou voltar lá e vou fazer bem, vou fazer melhor. Por quê? A lei é de progresso, não tem como sair dela. Aí, Lauren, no texto aí, ele volta dizendo assim, né? Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra que lhes situava o degrau evolutivo. Não vamos longe demais, não. Mas nós estamos percebendo na atualidade países terem que receber irmãos dos continentes aos quais eles usurparam durante séculos. E agora está acontecendo uma imigração, e está acontecendo uma fecundação, e está tendo que receber, e tem que gastar dinheiro, e tem que fazer investimento, e tem que viver uma sociedade ordeira. Olha se não é disso que se trata. Na atualidade a gente está experimentando isso. Hordas invasoras, diz ele, né? Hordas invasoras que talam os campos dos povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. E aí, então, nasce em determinados países, né? Ele pede para nascer lá, porque ele foi, destruiu, fez, aconteceu, aí ele pede para nascer lá, e aí pode ser esses tantos aí que se tornaram essas sumidades, que defenderam com unhas e dentes, inclusive com a própria vida, esses países. Não estou dizendo que
Mas um Gandhi, por exemplo, não poderia ter sido um desses grandes usurpadores em outras épocas? Vamos imaginar o seguinte, né? E aqui eu estou no campo da especulação. O Gengis Khan da história. Quem ele poderia reencarnar no futuro? Quais daquelas personalidades que ele poderia experimentar? Não é? Então, são experiências, porque ele tem que evoluir como nós, como todos, né? E todos os outros nomes que vierem à mente aí das criaturas. Por fim, ele diz assim, agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos, aristocratas, citadinos são os habitantes das cidades, tá, gente? Aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, ou seja, dos miseráveis, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados, anônimos. Mais uma vez, gente, aqui tem que estar presente, questão 258, 258A, para entender o Emmanuel. Tem que também que ter aqui em mente a 266. E tem que ir lá para a obra O Céu e o Inferno, né, entre outras. Bebendo do cálice do pauperismo, pobreza, os reflexos da crueldade risonha com que assistiram. Então, por exemplo, o Brasil, a gente experimentou aí as pessoas indo para a fila do osso. Quem fez com que essas pessoas passassem uma experiência difícil de ter que pegar comida em caminhão de lixo para poder sobreviver, porque isso faz parte do instinto nosso de sobrevivência, a parte animal nossa, então eles vão sobreviver, muitos vão experimentar da seguinte maneira: quando compreenderem o ato equivocado, quando escolherem um meio de expiar, porque a expiação é a reencarnação, e para isso eles vão escolher um gênero de prova que tem que servir de aprendizado também, Laura. E isso não significa, né, Beto, que, então quer dizer que o espírito se arrependeu, tomou consciência, agora ele busca expiar, quer dizer que ele vai superar na primeira? Não, ele pode falir, ele pode se revoltar, porque às vezes ele precisa, e o Emmanuel disse lá atrás, que às vezes precisa recomeçar novamente o trabalho. Então não significa que uma vez que eu tenho consciência do meu equívoco, me arrependi, quero superar. Então, uma nova existência mais penosa que eu vou escolher para me superar isso. Pode ser que chegue aqui eu revolto contra todo mundo. Ainda não estou pronto ainda para poder... Aí tem que fazer esse exercício de recomeçar, de estudar a si mesmo, até que um dia... Aí o Beto lembra do Marcel, do quarto 5, que veio numa condição... falei o quarto certo agora, Beto? Geralmente eu falo errado do quarto. E ele veio numa condição, mas ele escolheu como aprendizado. Outros vão escolher provas, existências penosas, porque estão, como eles vão dizer, são restos de expiação, e que passam e fazem um trabalho maravilhoso. Nós vamos encontrar na obra O Céu e o Inferno um espírito que escolheu nascer como mendigo, num país muçulmano, onde o mendigo lá era visto como uma ralé mesmo, e lá ele deixava de comer o pouco que ele tinha para saciar a sua fome, ele dava para o outro que nada tinha. Então, olha, e porque isso ele usurpou, ele aproveitou de riquezas, mas ele tomou esse conhecimento, aí, aqui eu estou imaginando que quando ele chega no grau que ele chegou de repartir a miséria que ele tem com o outro, significa que ele já deve ter passado por várias experiências expiatórias até atingir esse ápice de chegar e cumprir o seu papel. Beto. Pois bem, Laurinho, é isso. Para encerrar aqui, né, em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Então, em todas as épocas, é o filtro gigantesco do espírito. Por quê? Porque o espírito, ele evolui na reencarnação. Então, questão 132, aqui de O Livro dos Espíritos, mais uma vez. Porque ele ocupa um corpo físico, e daquele ponto de vista, ele sofre as vicissitudes. E o que está lá no 132, que o Laura acabou de mencionar. Uns vão se resignar, outros se revoltam, mesmo ele tendo escolhido. Ele não é espírito puro ainda, só espírito puro é que passa aqui sem problema nenhum. Com tudo que acontecer, qualquer coisa na matéria, ele encara de boa.
Não tem problema. Ele vai sofrer dor, tal, mas ele encara de boa. Não haverá arrastamentos, conforme no nosso caso, né? Que muita coisa que nos faz provoca ira, ódio, ciúme, inveja e por aí afora. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. É aqui que ele se depura. Em que almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção da subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução, lei do progresso. Lauro Rodrigues. Muito bom, verificando passo a passo, analisando passo a passo, a gente vai compreendendo aquilo que o Espírito, no caso aqui, Emmanuel, ele está nos apresentando. É importante, então, entender que, né, a sociedade, nós vivemos em sociedade porque somente eu só vou progredir mantendo contato com o meu semelhante, viver uma vida de isolamento, não vou avançar em nada, porque é através desse espelho, é através dessa relação que eu vou conseguir identificar em mim aquilo que eu preciso melhorar e, né, e melhorando, eu vou procurar servir aquele outro que está na necessidade e assim vai se tornando essa corrente. Os que estão à frente ajudam os que estão atrás, os que estão mais atrás são ajudados por aqueles que estão mais adiante e assim vai, né? Todos dando as mãos para o mesmo objetivo. Então, vida de isolamento para o espírito não existe. Ou, se existe, é um atraso. O ideal como foi dito pelo Emmanuel, que é viver em sociedade, porque a sociedade é o filtro para o progresso do espírito humano. Beto? Então, Laurinho, Marcelo, o menino do número 4, a obra é O Céu e o Inferno, não tem nada a ver com Revista Espírita, que eu pesquisei aqui agora. Ele é Marcelo. Ele tá na Revista Espírita, ele está mais completo na Revista Espírita do que no Céu e Inferno. Só que eu sempre erro o quarto, então é o 4. Não, a minha pesquisa aqui que eu trouxe aqui com o Céu e o Inferno, porque na onde eu fui pesquisar aqui, ele me jogou para uma lá de 1867, que ele conta uma história semelhante, né? E aí o Kardec até fala assim, quem leu O Céu e o Inferno, né, a história do Marcelo, o menino do número 4, tal, aí ele conta uma história semelhante, né? E lá na Revista Espírita Marcel, né? E aqui no Céu e Inferno seria Marcelo, menino do número 4, né? 8 a 10 anos, o estado era difícil de precisar, e eles designavam pelo número 4. Número 4, Laurinho. Mas beleza, é isso. Guardar esse número 4 aí, porque se vira e mexe, eu coloco ele no quarto 5. Mas ele vai mudar ele de quarto. Eu só coloco ele no quarto 5, Laurinho. Aliás, número 4. Gente, é isso. A gente, então, buscou aqui fazer uma interpretação, né? Então, aqui a gente compreendeu que trata da escolha do gênero de prova, que tem que levar em consideração o livre-arbítrio, né? Tribulação da vida não é imposição de Deus, não é castigo. O Deus, ele rege o mundo por leis universais, que ele não derroga. E então é isso, né? Nós nos reunimos por emoções, pensamentos, sentimentos, sintonia, preferência, e é isso. A responsabilidade por nossos atos, ela é proporcional ao nosso conhecimento, a gente escolhe provas, enfim, é isso, né, Laurinho? Então, foi bom estudar aqui essa obra, nesse tempo que tive com vocês. Quero agradecer a Deus e os bons espíritos, e a gente, então, vai se encontrar num próximo vídeo. Lauro Rodrigues, até lá. Valeu, Beto. Muito obrigado. Um estudo muito bom. Tenho certeza que você que está nos assistindo agora também vai ter essa mesma impressão. Eu sugiro aqui, né, como já foi citado várias obras, inclusive, né, como a Gênese, o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Céu e Inferno, sugiro a você que volte, então, no Céu e Inferno, no capítulo 8, e estude esse tema, porque esse tema merece toda uma atenção para que a gente não caia naquela ideia que está viciada de lei de causa e efeito. Olha, tá vendo? Ele roubou no passado fortuna, agora ele vai ser roubada a fortuna dele, ou ele vai viver na miséria.
uma ideia parecida com essa, né, não condiz com a doutrina espírita ou com o ensinamento dos espíritos. Então, fica aí a dica para você. Beto, muito bom mesmo poder estar aqui, juntamente com todos vocês. Fiquem com Deus, muita paz e luz.